CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde, ainda bem que estava desligado. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes. Mais uma tarde de estudos com a nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira, no livro Recordações da Mediunidade. Já estamos chegando no fim. Depois a gente vai para outra obra dela. Quando terminarem todas as obras, a gente volta tudo novamente. Então vamos lá. O Evangelho, vamos ler o capítulo 19. A fé transporta montanhas. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Número 6. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas as religiões têm seus artigos de fé. Quanto à fé, ela pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceita sem controle o falso como verdadeiro. E se choca a cada passo com a evidência e a razão. Levada ao excesso, ela produz o fanatismo. Quando a fé se baseia no erro, cedo ou tarde desmorona. Mas aqui tem por base a verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, porquanto o que é verdadeiro na sombra também o é na claridade. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Porém, preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar sua impotência para demonstrar que está com a razão. Então, Jesus, com a nossa fé raciocinada, na certeza de que somos espíritos imortais, estamos trabalhando o nosso espírito, a nossa alma, com os estudos desta tarde, com a doutrina espírita, com o teu evangelho de amor, a certeza de que estamos progredindo, caminhando na direção de Deus. E esta é apenas uma etapa que estamos cumprindo. Abençoe esse momento, Senhor. Aproxima de nós os nossos guias, os dirigentes da nossa casa, o altivo, com a coluna de espíritos que dirige o CEAP, a nossa casa de amor, a nossa querida irmã Ivone do Amaral Pereira, com seus amigos, guias, como Leon Denis, o Charles, o Dr. Bezerra, que muito ajudou na compilação desses livros, da sua experiência mediúnica. Então, em nome desses irmãos queridos, da nossa irmã querida, em nome do amor, do nosso amor, Maria de Lourdes, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, e do amor de Jesus Cristo, é que damos por iniciado os estudos desta tarde. Que assim seja. Bem, então vamos lá para o nosso estudo. Esse trecho que a gente leu do Evangelho, dá para fazer uma palestra dá para fazer um monte de palestra, né? Que texto rico! Que texto rico! A fé cega, cedo ou tarde, desmorona, e é uma verdade. Aqueles que pregam uma fé cega, não tem como se sustentar. Pode estar aí há séculos, até há milênios, mas vai cair. Vai cair. E se não se reformular, fecham as portas. Se não entrar a ideia da reencarnação, da comunicabilidade, da pluralidade dos mundos habitados, enfim, tirar a questão do inferno, do céu, do demônio, estão condenadas a fechar,
as portas. A fecharem as portas. Concordância verbal. Né? Então vamos aqui para o capítulo da premonição. Nós começamos semana passada a ler sobre a premonição e como nós lemos um pouquinho, eu vou ler novamente, tá? Não faz mal que eu volte não, porque só tem uma página. Do André Luiz, não vai dar para a gente voltar porque a gente caminhou bastante. A gente já tinha voltado e semana que vem, segunda-feira, lembra? A gente fica sentindo falta, né, dos estudos aqui. Então hoje é da nossa irmã Ivone. E a gente sabe que cansa muito tempo, mas que dá vontade de fazer o estudo durante 2, 3 horas, dá, de tão gostoso que é. A gente lendo o livro, a gente não para de ler, né? Então vamos lá. Premonições. Premonições. Aí tem aqui uma pergunta do Livro dos Espíritos, é a questão 402. Pergunta Allan Kardec aos espíritos: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Resposta: pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acredita-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Estando entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar seus grilhões e investigar no passado ou no futuro. Que resposta clara que os espíritos dão a Allan Kardec. E a ciência, com toda a sua grandeza, que ela é grande, né, nas suas buscas, não admite, infelizmente ainda, a existência do espírito. A gente vê explicações do sonho, às vezes, na televisão, colocam aparelhos, fios, né, tem uma porção de teorias, e não são inverdades, são verdadeiras, mas falta complementar, falta dizer que o espírito é imortal. Que o sonho nada mais é do que a lembrança do que o espírito teve quando saiu do corpo, quando dormiu. Só isso. O que é o sonho? O sonho é a lembrança que a gente tem quando dormimos, pois o espírito sai do corpo e ele vai entrar em relação com outros espíritos, vai para outros lugares, ele lembra do passado, ele vê o futuro. Mas os homens de ciência não admitem isso. Tem um sonho fisiológico, isso a ciência diz. Mas Kardec também diz, se você comer uma feijoada e você vai dormir, não vai ter um sonho, não vai ter um sono tranquilo, né? Se você está tumultuado, se você está numa confusão mental e vai dormir, você continua, você não consegue repousar, descansar, relaxar o corpo, não é? Mas a base do sonho é a lembrança que o espírito tem dos lugares e das pessoas que eles foram. É por causa de uma porção de fatores, né? Se a Dilane vir, você devolve para ela. Até que ela vai falar, cadê meu livro? Quando ela chegar aí, você já diz assim, ó, tá aqui. Adilane, eu estava separando a página para você, toma. Aí ela vai dizer, ah, bom. Então, ele dá os sonhos no Livro dos Espíritos, está no capítulo que fala sobre a emancipação do espírito. Então ali tem o sonho, o sonambulismo, o êxtase, a letargia, a catalepsia, está tudo aí naquele capítulo ali da emancipação da alma. Capítulo da emancipação da alma. Começa ali na questão 400. Ele começa falando dos sonhos. Deixa eu ver se está no cool, tá? Ah, então tá bom. E depois ele vai falar dos outros tipos de emancipação.
E a premonição está ligada ao sonho. No livro dos médiuns fala da premonição. Mas a dona Ivone vai falar aqui. Vamos lá. Ha sido objeto de muita meditação por parte dos estudiosos dos acontecimentos psíquicos transcendentais, os curiosos fenômenos de premonições, pressentimentos e mesmo de profecia. Interessante, para a gente tudo é a mesma coisa, né? Mas ela diferenciou aqui. Aí no decorrer do estudo a gente vai até ver a diferença, né? De pressentimento, de premonição, de profecia. Frequentemente, cada um de nós é avisado pelos protetores espirituais durante o sono natural ou provocado de fatos que mais tarde se realizam integralmente, tais como foram vistos durante aqueles transes. E isso acontece com muita frequência, tanto que quando tem um grande acontecimento, as televisões, os rádios, os jornais anunciam, vidente fulano de tal, mas sempre eles colocam um caráter místico, né, nesses assuntos. Mas na verdade não tem nada de místico, é natural, é algo natural, está na natureza dos homens. Então, o que é a premonição? O aviso que as pessoas têm dos seus guias. Então ela vai começar dando aqui, vai falar de um certo aspecto, porque aí entra a ideia da reencarnação, que a ciência não fala, não admite, para você entender. Porque se você reencarnou, estou falando aqui antes que depois a gente vai lendo direto, né? Se você reencarnou, tem algumas situações da sua vida que vai acontecer, os grandes acontecimentos. Por exemplo, antes de reencarnar, eu sabia que ia ficar viúvo, que a minha esposa ia desencarnar? Como espírito, sim. Eu sabia. Por quê? É algo marcante, é importante em nossas vidas. Eu já sabia, antes de reencarnar, o sexo, se masculino ou feminino? Sim, eu já sabia. Se ia ser homem ou se ia ser mulher. Já sabia o país que eu ia nascer? Já sabia. Já sabia a minha posição social? Sim, posição social. E outros fatores que sejam importantes na trajetória de vida. O desencarne, vai ser um desencarne calmo, tranquilo, na velhice? Vai ser um desencarne de uma morte violenta? O espírito já sabe. Como espírito a gente já sabe. Quando que eu vou morrer? Como espírito a gente já sabe. Olha, nós vamos voltar, vai viver aí 70 anos, 80 anos, 90 anos, 30 anos. Já sabe. Tem aí na questão da vida e da morte, pode-se ter uma moratória, dependendo da necessidade. Né? Então, o espírito já sabe, mas coisas importantes que vão ser decisivas na sua vida. Tudo bem. Aí você pode lembrar. Como espírito, vai acontecer isso. Quando você volta para o corpo, você lembra. Está na época de eu desencarnar. Meu pai desencarnou com 54 anos. Novo. Ele era muito forte, novo. Ninguém esperava. Plena saúde, e ele falou que iria desencarnar. Nós comentamos isso na aula passada aqui. Desencarnou. Como espírito ele sabia, como homem não. Como espírito ele não temia a morte, ninguém teme. Como homem, sim. Mas também tem uns acontecimentos, eu estou me antecipando aqui, o que a dona Ivone vai dizer, para a gente seguir aqui a leitura. Tem também os avisos. Você não sabe, vai acontecer um tsunami. Você não sabia. Aí um espírito vai te avisar, vai acontecer, vai alagar toda aquela região ali, vai morrer muita gente, pode ser. Vai ter um desastre. Desastre de avião sempre choca, né? Sempre choca, porque é um desencarne coletivo, é uma morte brutal, e eles avisam. Quantas vezes as pessoas dizem, né?
eu vi isso tudo acontecer. O ataque às Torres Gêmeas. O mundo, os espíritos já sabiam que aquilo ia acontecer. E quantos falaram? Uma porção. Então, estava ali. Estava previsto. Os mais sensíveis lembraram e falaram. Outros já tinham certa sensibilidade. Foi dito a eles que isso iria acontecer. Então, os grandes acontecimentos estão previstos. Aí alguém me perguntou aqui na aula passada, mas se avisasse, a gente não podia deixar de acontecer? Essa pergunta foi feita quando nós estávamos estudando aqui no livro No Invisível, de Leon Denis, e que ele está falando justamente dessa parte. Então ele fala da morte de César, né, que a sua esposa, Calpurnia, avisou, não vá ao Senado hoje, não vai acontecer uma coisa muito grave com você, não vai. Ela fez de tudo para impedir a ida de César ao Senado. E ele foi ali traído, né, pelo próprio filho de criação, Brutus e um outro lá, e foi morto covardemente. Ela previu. Isso foi para os anais da história. O presidente Lincoln, muito conhecido, um grande presidente dos Estados Unidos, ele também previu a sua morte. Leon Denis também registra isso na sua obra. Ela vai dizer aqui, quando chegar ali eu já pulo esses, porque a gente já leu semana passada. Aquele sonho dele, ele diz que sonhou que tinha cadafalso que chama, né? Enfim, aquela mesa que bota o caixão em cima. O nome que eu vou ler ali é isso aí. E ele chega e pergunta, quem morreu aqui? E tinha lá, ela estava cercada dos soldados. E o soldado disse para ele, o presidente. O presidente. Ele acorda, ele fala do sonho e acontece lá o assassinato. E o presidente morre, né? Que era ele. Logo depois. Enfim, tem inúmeros outros sonhos premonitórios. Estava no destino dele, do Lincoln, ele sabia. O César, poxa, aquilo ali era uma brutalidade danada. Ele matou muita gente também, né? Ali era uma vida que não é difícil você dizer que vai morrer desse jeito, né? A maioria deles, se não todos, morreram violentamente. Aí vem a pergunta que a pessoa fez, poderia impedir de acontecer? Não vai lá não. Aí ele escutasse e ele não morreria? É uma pergunta, mas que tem uma resposta. Tem uma resposta. Se está previsto a morte violenta para aquele espírito, ele pode escapar daquela ali, mas ele não vai escapar de outra. É aquela situação que a gente faz uma piada, né, engraçada, que vai buscar a morte, vai buscar o cabeludo, e ele raspa a cabeça, e como ela não encontra o cabeludo, eu vou levar esse careca mesmo, né? Então não teve jeito. O momento que o circuito fecha, porque não tem assim, você vai morrer no dia 28 de agosto de 2022, um exemplo. Não é assim. Está previsto, você pode morrer no dia 27, no dia 26, no dia 25, você pode morrer em julho, você pode morrer em setembro, você pode morrer em outubro, é naquele período. Só Deus sabe, né? Os grandes, os espíritos muito elevados até sabem, mas ninguém diz a data certa. Quando o circuito fecha, o que eu estou querendo dizer fechar o circuito? Quando tá na tua hora, vamos falar da morte violenta que a gente está dizendo, está na tua hora, tá no momento. Ele, o Carlos, quer ser um motivo de escândalo, o Carlos, se encontrou com o Carlos vai fazer com que a lei se cumpra. É matemática divina. A resposta é essa, matemática divina, porque a gente vai estudar num desses livros da Dona Ivone, que o Dr. Bezerra de Menezes fala sobre isso. Ele diz que é um cálculo matemático, é preciso, e tem espíritos especialistas nisso.
Interessante, né? Interessante. Aí você pergunta, mas onde é que está o meu livre-arbítrio? O teu livre-arbítrio está na escolha que você fez, passar por aquela situação. Sempre, ou previsto, ou prevendo ou não. Você não tinha que morrer violentamente, mas você se envolve num meio violento, você está dando chance. Está dando chance. Né? Então, uma boa moratória, né? 15 anos aí de moratória. Deram ali uma carga nele e ele continuou. Uma carga. Porque o que é a moratória? É uma carga. Ali está funcionando, eu gosto do ar-condicionado que está bem pertinho da gente. Porque tem uma carga elétrica. Se acabar a luz, o ar-condicionado morre, ele para de funcionar. Ele funciona por causa da eletricidade. Nós funcionamos, o corpo funciona por causa do fluido vital, que é a eletricidade do corpo. Eu tenho uma carga aqui para durar 70 anos. Igual uma pilha. Você compra a pilha, ela tem um tempo de uso. Você bota ela ali no bonequinho, ele vai funcionar. O tempo que aquela pilha tem. Nós também temos um tempo, vamos dizer, tempo de validade, né? A gente tem um carimbo aqui com validade. Todos nós temos a validade. Quando acabar a validade, acabou a vida. Porém, tem os casos de moratória, que nós chamamos. Olha, é útil ele ficar ainda, ele quer ficar um pouco mais, é preciso que ele fique um pouco mais. Vamos dar uma chupeta na bateria? Quando dá uma chupeta na bateria, não prorroga um pouquinho? Mas tem uma hora que a bateria vai ter que ser trocada, que ela não vai ter mais jeito. A mesma coisa o corpo físico. Vamos dar uma chupeta nele ali, dar uma carga, ele vive mais alguns anos, tem uma hora que o corpo não vai mais aguentar. Pois é, se você tiver essa visão espiritual, né? O Divaldo já falou que está na moratória. Mas vamos lá. Creio eu que seja o pedido do Espírito, ele queira, e está no cabimento da lei, vai. E se ele estiver trabalhando e é uma tarefa importante que precisa, ele vai ser consultado pelos guias superiores. Vamos continuar? Você quer ficar? Então, é a intercessão nesse caso aí, né? Porque é útil que ele fique. Entra ali o mérito do espírito, né? Você vê aí o caso do Chico, o caso do Divaldo. Vamos lá. Então eu vou ler com mais presteza aqui. Ha sido objeto... A gente leu isso aqui já, né? Não? Dar-se-á, então, o caso de que os sucessos da existência sejam estabelecidos fatalmente por um programa pré-estabelecido no além. Se torna fatal quando você pré-estabeleceu no além, no mundo espiritual. O que é fatal? O que é decorrente do seu livre-arbítrio. Por um programa pré-estabelecido no além. Programa que nós mesmos, os humanos, podemos ver e analisar, contemplando a sua, por assim dizer, maqueta espiritual durante o sonho. E assim avisados do que acontecerá. Então, a gente já sabe, a gente tem a maquete. A gente estuda André Luiz, a gente vê. Num desses capítulos aí, estava lá o espírito indo com um mapa, ele disse que eram muitos espíritos, né, um departamento lá de Nosso Lar. Eu não sei se era uma instituição, pelo tamanho, era um lugar muito grande, imenso, especialistas em reencarnação, uns espíritos que já tinham condições de
escolher o que seria. Aí tem um espírito que chega lá a determinada hora e diz assim, ó, aqui tem um erro na minha programação. E o guia diz assim, mas como assim um erro? Tem, eu tenho que vir com a perna defeituosa, e aqui a minha perna está perfeita. Quer dizer, o espírito queria vir com a perna defeituosa. O motivo lá dela lá. Abusou da beleza, não queria vir com a beleza física. E eles refizeram, repararam lá a maquete dela. Aí entra toda um processo genético de engenharia dos espíritos construtores, dos espíritos guias. Espíritos construtores, interessante isso, né? A gente só vê isso lá no André Luiz. E quase não se fala. A reencarnação dá um trabalho medonho para aqueles espíritos que já têm uma condição de crescimento, de progresso. Dá trabalho. Ou foi missionário ou foi o outro, antes de missionário, o mensageiro, um dos dois. Acho que foi mensageiros, que a gente estudou aqui. É possível, aí foi até você, o Marluce, que falou aqui do Livro dos Espíritos, da questão 258 do Livro dos Espíritos, nós até lemos aqui, que Rosemarie, que na aula passada a gente até leu, que fala sobre essa programação da reencarnação. Livro dos Espíritos, questão 258. É possível que, de algum modo, seja assim. Os fatos capitais da existência humana, o que nós acabamos de dizer, fatos capitais, como provações, testemunhos, reparações e etc., foram delineados com efeito até certo limite, como o revela a doutrina espírita antes da reencarnação. Eu acho muito interessante, no trabalho que realizamos aqui com os espíritos suicidas, que em todos os casos que vêm à nossa mão, a gente faz uma regressão de memória neles, para eles se verem como espíritos imortais. Eles não estão bem. Muitos ainda reclamando de Deus, da providência, insatisfeitos, e você então faz uma regressão. Então, em alguns casos, muito comum, o espírito se suicidou porque foi traído, por causa de traição. O marido traiu a mulher, ou a mulher traiu o marido. Em alguns casos, nós vimos aqui, né, com uma certa regularidade, o espírito ainda, além de ser suicida, é homicida. Ele matou o seu cônjuge e em seguida se suicidou. Tudo bem, a gente não está julgando ninguém, não há julgamento, há um tratamento. E ele precisa entender por que aquilo aconteceu. E a gente faz, né, com os espíritos, que ele vai voltando devagarinho, até chegar no útero materno. Ele lembra, é incrível a lembrança deles dentro do útero. Eles falam do sentimento da mãe, do sentimento do pai. Eu era muito querido, estavam me esperando, ou eu não era desejado, enfim. E quando chega na outra vida, e quando o fato não decorre da vida imediatamente anterior a esta, em que eles se suicidaram, é numa segunda. E a gente vai nesta vida, ele vê a vida no mundo espiritual, se estava numa colônia, onde é que estava, como era o tratamento. Eu falo, lembrem da vida de vocês. Vocês morreram, como é que vocês morreram? Como é que vocês chegaram no plano espiritual? Vocês lembram lá dos pais de vocês, quando vocês tinham corpo? E ele vai vendo, vai lembrando, como a gente vai lembrar do dia desse mês, desse ano, dos momentos importantes de nossas existências. Então eles vão tomando ali pé da vida e se vendo como espírito imortal. Que até então eles não sabiam se estava morto, se estava vivo, porque são os vivos mortos, ou mortos vivos, por causa da perturbação. E nesses casos de traição, eu estou pegando um caso aqui específico, né? São vários os motivos. No caso da traição,
ele diz assim, isso aqui estava previsto na sua vida? Estava. Por que isso estava previsto? O que você fez para prever uma dor dessa? É em traição com amigos que foram sócios, o outro rouba tudo, leva tudo, enfim. Né? Mas a traição conjugal, ele estava, porque eu traí muito e eu pedi para passar por essa dor. Foi com essa pessoa mesmo que você traiu? Muitas vezes é. Muitas vezes é. A pessoa que ele volta não o perdoou, de fato. Né? E o Espírito traz uma espécie de lembrança, né, nele. É o circuito. É o circuito. E esse cônjuge, se foi com ele mesmo, pede para voltar e ele pede para passar para a traição, não seria necessariamente com aquela pessoa, mas aquele cônjuge quis ser o motivo do escândalo. Quis ser. E ele sofre muito com isso. Aí ele lembra, aí ele deixa de acusar a justiça de Deus. Ele deixa de acusar aquele que foi o seu algoz, vamos dizer assim. Porque ele pediu, puxa vida, eu pedi, eu fiz pior. Então, eu tenho que perdoar, eu preciso perdoar, porque eu preciso de perdão. Olha a sabedoria de Jesus. Reconciliai-vos enquanto estáis a caminho com seu inimigo, para que não vos entregue ao juízo, o juiz te entrega ao promotor, o promotor. Então, a gente precisa entender essa questão do perdão, como ela é importante em nossas vidas. O perdão. A falta de perdão gera mágoa, e a mágoa gera um desastre no mundo espiritual. O que, se vocês soubessem, abro aspas, o que a mágoa faz aqui no mundo espiritual, fecho aspas, palavra de Inácio Bittencourt, através do médium Altivo Panfiro. Se escreveria um verdadeiro compêndio. Então, a gente precisa se perdoar, a gente precisa aprender a se perdoar e aprender a perdoar. A perdoar. Então eu peguei um caso aqui, que pode ser que seja o caso de muitos desencarnados ou de encarnados que nos ouvem, e que nesses casos do suicídio ali, desses espíritos, estava previsto na existência daquele espírito, estava previsto. Aí você pergunta para o espírito, quanto tempo você iria viver? Até os 70 anos, até os 82 anos, até 73 anos, enfim, 45. Eu fico com dó quando vive até 36, se suicidou com 35, mais um pouquinho, né? Era para você se suicidar? Não. Você está vendo que você ia passar, que ia resolver o problema? Estou. Porque de fora, ele tem a visão geral, o panorama. Então, voltando aqui para a premonição, quando você sai do corpo, você é avisado desses grandes acontecimentos, para que você se prepare. Para não sofrer, para não cair. Eles te avisam. Sempre te avisam. Não, vamos continuar, porque tem duas maneiras aí. Fala. Mas não é o que a gente está dizendo, mas não é. Você acha que o Júlio César, o imperador lá, ele tinha condição de ter algum protetor? Claro que tinha, todo mundo tem protetor, tanto que, como ele era cabeça dura, ele não via nem ouvia, usaram a mulher dele. E a mulher falou, então ela naquele momento foi a protetora dele. Ela foi, e o guia dele avisou para ela. Então, era marido, para ele não dava. Para ele não dava. Entendeu?
É como eu, cabeça dura. Se ninguém me falar nada, eu não sei de nada. Eu não consigo lembrar. Não sonho. Engraçado, eu nunca sonhei. Hã? Você pode não ter consciência plena, mas intuitivamente você Pode ser, né? pode, depende da tua vibração, né? Então vamos lá, para a gente conseguir hoje sair desse pedacinho aqui, que já foi é a segunda vez, né? Então vamos lá. Durante onde é que a gente parou? É possível? Eu já comecei, não é possível. A reencarnação, coparticipamos da elaboração do programa que deveremos viver na Terra. E, portanto, a ciência de certos acontecimentos a se desenrolarem em torno de nós ou conosco ficará arquivada em nossa consciência profunda ou subconsciência. Durante a vigília ou vida normal de relação, tudo jazerá esquecido. Jazerá, aqui jaz fulano de tal, jazerá, ficará guardado, né? Esquecido, calcado nas profundidades da nossa alma. Advindo a relativa liberdade motivada pelo sono, poderemos lembrar-nos de muita coisa e os fatos a se realizarem em futuro próximo serão vistos com maior ou menor clareza e ao despertarmos teremos sonhado o que então virá a ser considerado o aviso ou a premonição. Então ele deu aqui como definição de aviso ou premonição aquilo que acontece conosco mesmo, não é isso? É evidente que tais possibilidades derivam de uma faculdade psíquica que possuímos, espécie de mediunidade, pois a premonição não existe no mesmo grau em todas as criaturas, embora seja disposição comum a qualquer ser humano, a qual, se bem desenvolvida, poderá conceder importantes revelações e provas do intercâmbio humano-espiritual, tais como as profecias de caráter geral. Então já está dizendo quando é de caráter geral as profecias, está chamando de profecia. A se cumprirem futuramente ou mesmo de caráter restrito ao próprio indivíduo e a outro do que lhe seja afim. Então essa lembrança, essa percepção é algo comum, é inato no ser humano. Mas para você ter essa lembrança com clareza, é necessário um certo desenvolvimento psíquico, como ele disse aqui. Porque a premonição é uma espécie de mediunidade, porque você vai ser avisado por algum espírito, não é? Alguns casos de premonições pelo sonho parecem mesmo tratar-se de interessante e bela faculdade denominada onírica. O Velho Testamento está cheio da mediunidade onírica, né? O aviso pelos sonhos. Tão citada na Bíblia e tão comum ainda hoje, em importantes obras espíritas de absoluto critério, vemos esse fenômeno investigado, estudado e descrito por eminentes pesquisadores dos fatos relacionados com a alma humana e suas forças de ação. Os fatos modernos de premonições já não poderão causar sensação, embora continuem despertando interesse e apenas vêm para testemunhar os poderes espirituais que conosco carregamos e as relações com que o mundo dos espíritos desencarnados. Né? Olha aqui que beleza. O que nós acabamos de ler aqui. Ficou bem claro, né? Os espíritos vêm nos avisar, é uma espécie de mediunidade, mas você precisa ter um certo desenvolvimento psíquico para lembrar, embora ocorra com todos. E aquele que sobressai da craveira comum, as pessoas ficam, o fulano é vidente, o fulano não erra, porque ele já tem esse desenvolvimento, ele já trabalhou com isso lá atrás, porque você desenvolve a percepção, a sensibilidade ao longo dos milênios. Ao longo dos milênios. Não é de uma vida para outra.
A pessoa não vem médium porque quer ser médium agora. Ela traz isso de outras existências, outras experiências de vida. Tudo bem até aí? Vamos continuar então. Leon Denis, por exemplo, o eminente colaborador de Allan Kardec, tantas vezes por nós citado nestas páginas, a cuja dedicação à doutrina espírita tantas belas e elucidativas lições devemos, no seu importante livro No Invisível, oferece-nos excelentes casos desses fenômenos, casos rigorosamente comprovados pelos acontecimentos posteriores e ocorridos com personagens importantes da história. Transcreve ele valiosas citações de outros autores. No capítulo 13, Sonhos Premonitórios, Clarividência, Pressentimentos. Aí está aqui aqueles sonhos de Calpurnia com relação a César, do nosso do presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, e tem mais 2 casos aqui citados por Leon Denis. Prosseguindo nas interessantes relações dos fenômenos aqui citados, Leon Denis lembra ainda um dos mais importantes, referido pelo astrônomo Camille Flammarion, no seu livro O Desconhecido e os Problemas Psíquicos. O sensitivo aqui é o Sr. Berard, antigo magistrado e deputado. Aí está aqui a citação. Obrigado pelo cansaço. Durante uma viagem... Não é obrigado de agradecimento, não. É que ele foi obrigado. Obrigado pelo cansaço, durante uma viagem, a pernoitar em péssima estalagem situada em montanhas selváticas. O Sr. Berard, ele vai narrar a história que nós lemos também na semana passada. Ele vê ali um crime, um assassinato, e ele vai embora. Ele vê o assassino, ele vê tudo o que vai acontecer, e tempos depois acontece um crime ali. Ele lembra do sonho, narra, e o criminoso é descoberto através do sonho que ele teve. Impressionante, né? Impressionante. Cita também um caso romântico, uma jovem irmã de caridade que viu um sonho um rapaz, para ela então desconhecido, com quem depois haveria de casar-se. Graças a esse sonho, ela se tornou Madame de Bedalorier. Todavia, as obras mediúnicas espíritas e as obras clássicas do espiritismo particularmente advertem que muitos detalhes, acidentes mesmo, enfermidades, contratempos, situações incômodas e etc., não foram programados no além, por ocasião da reencarnação do indivíduo que as sofre, decorrendo então na Terra em vista da imperfeição do próprio planeta, ou por efeito do livre-arbítrio do indivíduo, que poderá agir de forma tal durante a encarnação e criá-los e sofrer-lhes as consequências. Foi o que nós falamos. Você tem um livre-arbítrio, você toma algumas decisões na sua vida que acaba acontecendo coisas que não estavam previstas, até mesmo uma morte violenta, né? Fruto da sua escolha. E coisas também da própria imperfeição da Terra. Quer ver uma coisa da própria imperfeição da matéria? Abortos espontâneos. Às vezes, aquilo aconteceu por causa da imperfeição da matéria, não deu. O espírito tenta de novo e volta. Não deixa de ser uma dor para a mãe, que quer tanto ter o filho, mas tem a imperfeição. Certa vez, uma pessoa que teve um aborto espontâneo foi falar lá com o altivo, estava do lado, que a moça veio falar comigo, ele a encaminhou para falar comigo, e ela estava muito tristonha, falou assim, altivo, triste aí, aconteceu isso. Aí eu falei, não se preocupe, ele vai voltar. 2 meses depois, a moça engravidou de novo, e o espírito voltou. Pois é, hein? A gente fala imperfeição da matéria. Durante a encarnação, a criá-los e a sofrer-lhes a consequência. O homem possui vontade livre
e se não se conduz à altura da sensatez integral, poderá mesclar a sua existência de grandes penúrias, que seriam dispensáveis no seu presente roteiro, e que por isso mesmo serão apenas criação atual da sua vontade mal orientada, e não programação trazida do espaço, como fatalidade. Então a pessoa é teimosa, né? Ela cria situações embaraçosas que vai sofrer as consequências. Está previsto alguém vir e se envenenar com drogas? Está previsto? É lógico que não. Mas você se deixa levar pelo vício desnecessariamente, por simples rebeldia. Casos de suicídios e que são dores atrozes, esses que suicidam por drogas, por bebida alcoólica, jovens, eles chegam desesperados de dor e falam: eu não precisava passar por isso. Eu não precisava. Meus pais me amavam, tinha uma situação boa. Eu fui porque eu quis. O que você vai fazer? É livre-arbítrio dele. Estava previsto aquilo na vida dele? Não. Não. Ele escolheu. É o tormento voluntário. É o chamado tormento voluntário. Aí veio uma pergunta que a gente parou aqui, né? Vamos ali. Servindo-nos do direito que a ciência espírita concede ao seu adepto, ela vai fazer uma pergunta lá ao seu guia. Vem essa pergunta aqui. A gente tinha parado aqui, ó. Podeis esclarecer-nos sobre o processo pelo qual somos avisados de certos acontecimentos, geralmente importantes e graves, a se realizarem conosco, e que muitas vezes se cumprem como os vimos em sonhos ou em visões? E o guia responde, né? Ele respondeu psicograficamente, é o Charles. Existem vários processos pelos quais o homem poderá ser informado de um outro acontecimento futuro importante da vida. Comumente, se ele fez jus a essa advertência ou lembrete, pois isso implica certo mérito ou ainda certo desenvolvimento psíquico de quem o recebe, é um amigo do além, um parente, o seu espírito familiar ou o próprio guardião maior que lhe comunicam o fato a realizar-se, preparando-o para o evento, que geralmente é grave, doloroso, fazendo-se sempre em linguagem encenada ou figurada, como de uso no invisível. E daí o que chamais avisos pelo sonho, ou seja, sonhos premonitórios. De outras vezes, é o próprio indivíduo que, recordando os acontecimentos que lhe serviriam de testemunhos reparadores perante a lei da criação, delineados no mundo espiritual às vésperas da reencarnação, os vê tais como acontecerão. Assim como nos casos de morte, sua própria morte ou de pessoas da família, desastres, dores morais, etc, etc. E os seus protetores espirituais, que igualmente conhecem o programa de peripécias do pupilo, delineado no evento da reencarnação, com mais razão o advertirão no momento necessário, seja por meio do sonho ou intuitivamente. Pode acontecer que, num caso de traição de amor, por exemplo, olha aí, provação que tanto fere os corações sensíveis e dedicados, e nos casos de deslealdade de um amigo e etc., o paciente durante o sono penetre a aura do outro por quem se interessa e aí descubra as suas intenções. Lendo-lhe os pensamentos e os atos já realizados mentalmente, como num livro aberto e ilustrado, tal a linguagem espiritual, e então verá o que o outro pretende concretizar em seu desfavor,
como se fora a realização de um sonho, pois tudo foi habilmente gravado em sua consciência e as imagens fotografadas em seu cérebro, permitindo a lembrança ao despertar, não obstante empalidecidas, né? Futuramente, o fato será realizado objetivamente. E aí está o aviso. Diminui mais esse negócio aí que está um calor danado. Vocês não dão um calor, não? Eu estou suando aqui. Então vocês viram aqui que o Charles colocou, né? Ele vai continuar falando. Num caso de traição, aquele que vai ser traído é avisado com antecedência, para ele se preparar. E ele sabe, o cônjuge ou o amigo, como espírito, sabe o que vai acontecer, para que ele não sofra tanto, para que ele não faça uma bobagem como o suicídio. Do outro. Então, o cônjuge sempre sabe, como espírito sabe. E tem um outro livro da Dona Ivone que fala que a vibração, quando. Isso aí é de outro tempo, tenho certeza. Que ela fala o seguinte, que a pessoa registra uma mudança na vibração do parceiro. Sim, é o que ela falou aqui. É isso aí. Vamos lá. De outro modo, seguindo a corrente espiritual das ações de uma pessoa encarnada, por deduções, um amigo da espiritualidade se cientificará de um acontecimento que mais tarde se efetivará com precisão. Ele poderá comunicar o acontecimento ao seu amigo terreno e o fará de modo sutil, em sonho ou pressentimento. O estudo da lei de causa e efeito é matemática e infalível, olha aí, concreta para a observação das entidades espirituais de ordem elevada. Era isso aqui, não é o Dr. Bezerra, é o Charles que diz isso aqui. Eu estava querendo encontrar e acabei de encontrar. Eu vou ler de novo devagar. Eu vou marcar aqui no meu livro. O estudo da lei de causa e efeito é matemática, infalível, concreta para a observação das entidades espirituais de ordem elevada, e assim sendo, ele se comunicará com o seu pupilo terreno por meio da intuição, do pressentimento, da premonição, do sonho e etc. O estudo da matemática de causa e efeito é mesmo indispensável, como que obrigatório, às entidades prepostas à carreira transcendente de guardiães ou guias espirituais. Ó, é matéria importantíssima. Estudo profundo, científico, que se ampliará até prever o futuro remoto da própria humanidade e dos acontecimentos a se realizarem no globo terráqueo, como hecatombes físicas ou morais, guerras, fatos célebres e etc. Aí você vê Jesus, né? Olhando lá na frente. A Dona Ivone vai dizer aqui, nesse capítulo mesmo, que o João, descrevendo o Apocalipse, em estado de êxtase, ele acha ali que é o próprio Jesus que estava com João. Interessante, né? Eu lembrei agora, sabe de quê, Linton? Da pergunta 495 do Livro dos Espíritos, que vai falar do anjo guardião. E aí tem um pedacinho que ele fala assim, que o anjo guardião é o nosso maior amigo. A gente tem um amigo aqui na Terra, mas que ele é maior que qualquer amigo que a gente tenha. E está ali por ordem de Deus. É uma coisa muito forte, né? É muito forte, é muito forte.
e poucos se lembram do seu anjo guardião. O católico lembra mais do anjo da guarda do que o próprio espírita. Os espíritas vão mais meu guia, o espírito amigo da casa que ele está ligado. O católico, ele enfatiza mais a importância do anjo da guarda. Tem até a prece do anjo da guarda, né? Eu, como católico, eu lembro, anjo da minha guarda, e por aí vai. Então, olha só, é um curso, a premonição é um curso científico, matemático, que todo guia tem que fazer, né? Por isso que ele é guia. Então, o estudo da matemática de causa e efeito é mesmo indispensável, como que obrigatório às entidades prepostas à carreira transcendente de guardiães ou guias espirituais. Estudo profundo, científico, que se ampliará até prever o futuro remoto da própria humanidade e dos acontecimentos a se realizarem no globo terráqueo, como hecatombes físicas ou morais, guerras, fatos célebres, etc. Daí então advindo a possibilidade das profecias, quando o sensitivo, altamente dotado de poderes supranormais, comportar o peso da transmissão fiel aos seus contemporâneos. É um dos estudos, portanto, que requerem um curso completo de especialização. Outro sim, acresce a importante circunstância de que todos esses acontecimentos, de um modo geral, se prendem ao lastro da evolução do planeta como do indivíduo, e o sábio instrutor deste, como os auxiliares do governo do planeta, estão aptos a perceber o que sucederá daqui a um ano, um século, um milênio, pelo estudo e deduções científicas sobre o programa da evolução da criação, pois o tempo é inexistente nas esferas espirituais e a entidade sábia facilmente deduzirá e com certeza matemática os sucessos em geral, subordinados ao trabalho da evolução, como se tratasse de um momento presente. Caramba, hein? São chegados os tempos. E para parecer que era naquele instante. E Jesus também, numa belíssima passagem, e eis que vos enviarei o Consolador, que vos fará recordar tudo o que eu disse e ensinar muitas outras coisas. Então, o Consolador tem 3 aspectos. É Consolador, veio relembrar o que Jesus disse e ensinar outras coisas que ele não pôde ensinar. Isso aí foi previsto 1800 anos, né? Quase 2 milênios. Porque quando veio o Consolador? Com Kardec, né? O lançamento do Livro dos Espíritos em 1857. Jesus lá atrás estava prevendo, esse pessoal vai deturpar tudo, vai fazer uma miscelânea, vão esquecer o que eu disse. Eu também não posso dizer tudo para esse povinho aí atrasado. Então daqui vou enviar outro Consolador. Ele previu um cálculo matemático. Interessante, né? A gente ainda vai perguntar assim, meu livre-arbítrio, como é que ele previu isso comigo 1000 anos atrás? Onde é que estava o meu livre-arbítrio? Ele viu que o seu livre-arbítrio ia escolher. E uma passagem que eu repito toda hora, que eu acho fabulosa, infelizmente eu não tenho tanto tempo para reler outras obras, como eu gostaria de reler há 2000 anos. Soa para ti o minuto glorioso de sua existência. Jesus para Públio Lentulus. Eu não me lembro todas as palavras que estão ali. Eu só me lembro dessa frase. Tem uma outra palavra que você até lembrou no outro dia aí. Ele diz que não veio falar com o senador. Não venho falar com o homem de Estado, mas com o espírito imortal. Se você tomar essa decisão de lá, se você fizer isso, era um caminho. Você se poupará de muitas dores, Mas se você tomar essa decisão, fizer isso,
somente os milênios, os milênios te trarão de volta. Virou as costas e deixou Públio Lentulus, o grande senador, no vácuo. Mas é impressionante também, sabe, quando ele descreve a carta. Descreve Jesus naquela carta. Que está no Vaticano, né? Eu nem sei onde está, mas eu sei que eu tenho essa carta. Tem uma carta que publicada aí na internet, que é a cópia da que está no Vaticano. Esse senador levando a César quem era Jesus, e ele descreve as características físicas de Jesus. Então, uma das comprovações de que tem gente que diz, Jesus não existiu, é invenção do homem. Não, tem documento. E A forma como ele fala é que ele reconhece uma autoridade, uma beleza, tudo que é de bom, né? Que é mais bonito. ele reconhece, e ele podia ter impedido a crucificação de Jesus, porque ele estava ali com o governador, com Pilatos. Tanto que ele diz assim, Naquela fase ali, é que teve problema com a esposa. Aquilo ali embananou. problema lá que ele teve lá com a esposa. A Fúvia que fez Arapuca, né? Aí ele ainda fala assim, se fosse eu, ele fala para Pilatos, colocava essa turba para correr a patas de cavalo. Mas você que é o governador, você que decide. Mas ele poderia ter chegado para o Pilatos, ele salvou a minha filha, ele previu isso, ele não tem nada. Você não está vendo que esse sacerdote é um bando de invejoso? Você não está vendo isso? Está vendo que um povinho atrasado? Está vendo que isso aí é intriga? Que isso é o falso testemunho? Você não está vendo, cara? Vamos parar com isso aí. Vamos embora, senão eu vou recorrer a César. Pilatos tinha tomado outra decisão. Mas você vê que o próprio Jesus falou que ia ser crucificado. Pois é, mas ele já sabia o que Públio Lentulus ia dizer. Na verdade, o Públio Lentulus lavou a mão também. Também lavou as mãos, como fez Pilatos. É que Pilatos fez o gesto físico, né? Pediu a água, então lava as minhas mãos. Mas o outro fez o mesmo gesto, não é comigo, é contigo, lava as minhas mãos. Eu fico imaginando que deve ter tido uma programação encarnatória aí também nesse caso, né? Como também teve de Judas, que foi repetido, olha, essa prova aí é muito complicada. E porque o Pilatos, ele vai desencarnar pelo suicídio, lavando Sim. com sangue, ele via sangue na mão. Pois é. Então, mas não estava previsto isso acontecer. Não há programação para o mal. Judas não veio para trair ninguém. Agora, com certeza, esses guias da humanidade, nesse cálculo matemático, vai acontecer. Vai acontecer. Mas, Jesus antes de vir, vai acontecer isso, é assim, assim, assim. E ele lembrava, ele era um espírito que estava no corpo, mas com toda a sua potencialidade, podemos dizer assim, porque ele sabia de tudo, ele via tudo, estava muito na frente de todos aqueles ali. Então ele já sabia, tanto que ele fala ali, né? Minha hora ainda não chegou, vai acontecer isso comigo. Aí Pedro diz que não vai, o galo canta, ele sabia, ele falou tudo o que ia acontecer. Não. Vou fazer a tua pergunta aqui. Não, nem continua não. Não é equívoco. O Carlos está perguntando se não seria um equívoco dizer que não há programação para o mal, se já sabia que isso iria acontecer. Não é equívoco. Ninguém vem para falir. A lei é de progresso, a gente reencarna para progredir. Sempre. Ninguém vem para matar ninguém. Senão Judas seria um herói. Ele foi programado para trair.
E não é isso, isso não acontece. Qualquer bandido que mata, qualquer assassino, veio previsto para assassinar, para fazer a lei se cumprir. E não é assim. Ele foi motivo de escândalo, voluntário. Agora, a gente pode descendo bastante aqui, para fazer uma analogia, tem coisas que acontecem que você olha de um filho, de um amigo, uma pessoa bem chegada, que ele vai tomando algumas decisões que você diz assim, isso vai acontecer. É ou não é? Isso vai acontecer. Já falei, ele não quer ouvir. Isso vai acontecer. É ou não é? Então, se nós, de um ponto de vista acanhado, que eu queria dizer essa palavra, a gente consegue ver coisas que estão bem próximo da gente, esses espíritos, como disse aqui, são cálculos matemáticos, é uma ciência, que é obrigatório o estudo. Ele olha ali a tendência da alma, a tendência dele é essa aqui, ó. Ele vai seguir esse caminho. Claramente ele via isso, ó, ele vai falir lá. Como o senhor tem que voltar mesmo? O planejamento a gente não faz ideia, a vinda de Jesus a gente não faz ideia. Jesus diz assim, ó, eu vou ter que ir, porque esse povo tem que entender o amor, ninguém vai conseguir falar do amor a não ser eu. Falar e exemplificar tem que ser eu, então ele vem. Então eu vou vir, essa humanidade vai ser dividida, vai ter confusão, eu não posso ficar muito tempo, até porque eu não aguentaria. Jesus ia viver até 90 anos, pô. Ia ficar fazendo cura até quando? Eu vou ter que ficar pouco tempo, ali no início eu vou ter uma vida comum com os meus pais e tal, na família ali e tal. Depois eu vou pegar o apostolado, mandar brasa ali 3 anos e retorno para cá. Vou chamar fulano, vocês estão comigo. Pô, cara, tu tem essa tendência, hein, ó. Tu pode falir. Não vou falir, não. Judas deve ter sido igual Pedro. Eu estou aqui elucubrando, tá? Eu estou elucubrando. Eu estou imaginando aqui, pensando. Ó, Judas, você é meu. Judas era um espírito bom. Tanto que ele veio com Jesus, é um espírito bom. Mas Judas, você tem essa tendência, você sempre gostou do dinheiro, pô. Você vai cuidar da bolsa lá embaixo, é a tua tendência. Cuidado para você não falir. Agora, ele não ia chegar para Judas e dizer, você vai me trair, vai me falir. Mas advertiu. Como ele advertiu a Pedro. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Olha o cálculo matemático. Como que ele previu o galo cantar? O galo, um galináceo, uma ave. Até a ave entrou no esquema dele, da previsão de Jesus. Olha a elevação desse espírito. Antes que o galo cante, Pedro, você há de me negar 3 vezes. Ele viu Pedro, o caráter de Pedro. Mas ele falou também, ele conhecia Pedro. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra erguerei a minha igreja. Exato. Que pedra é essa? Que a igreja diz que Pedro foi o primeiro papa. Não é isso que ele está dizendo, não. É a ideia. A pedra é a ideia. Sobre esta ideia, erguerás a minha igreja. A ideia. A ideia é a mesma de hoje, da doutrina espírita. A ideia. Essa ideia não pode fugir de Kardec e de Jesus. Nós somos a pedra hoje, não pode fugir. Ele viu tudo em Pedro, como viu em Judas. Fala. Então, a gente, às vezes é complicado para a gente, porque a gente está condicionado ao espaço-tempo, que é a nossa Limite, capacidade de percepção. Jesus não estava preso a isso. Então, é por isso que tem aquela pergunta 240, 41, 42, que vai falar do passado e futuro, que o espírito, quanto mais evoluído, mais ele se aproxima. É isso aí que você falou, mas o nosso querido irmão Charles colocou aqui. Olha só, esses espíritos, né, estão aptos a perceber, na página 154, na terceira linha de baixo para cima, estão aptos a perceber o que se sucederá daqui a 1 ano, 1 século ou 1 milênio, pelo estudo e deduções científicas
sobre o programa da evolução da criação, pois o tempo é inexistente nas esferas espirituais e as entidades sábias facilmente deduzirá e com certeza matemática o sucesso em geral, subordinados ao trabalho da evolução, como se tratasse do momento presente. Para você viver 100 anos, 200 anos é muita coisa. Aconteceu há 10 mil anos. Para você é muita coisa. Eu não estou dizendo nem para Deus. Nem para Deus. Porque para esses espíritos elevados, o tempo não existe. Ele existe para nós que estamos limitados no corpo, que tem um princípio e um fim. Mas para esses espíritos não tem tempo. Então eles estão vendo como se estivesse acontecendo aqui e agora. Eles olham. Agora, o que a gente sabe que são cálculos matemáticos científicos. A gente não sabe como é que são esses cálculos. A gente não sabe. Senão a gente seria guia, né? Não sabe. Então, como ele diz aqui, a própria evolução da criação. A própria evolução. Então, Deus, o Criador, quando cria o princípio inteligente, lá ele já sabe que um dia ele vai ser anjo, porque ele colocou nele potencialidades que ele vai desenvolvendo nos diversos reinos inferiores da criação, vai chegar no reino hominal, um dia vai ser um anjo, um espírito superior. Ele já sabe, porque ele sabe o que ele fez ali. Ele fez aqui para chegar aqui. Ele já sabe, o Criador já sabe de tudo isso. E esses espíritos elevados também já sabem. Então, em cima dessas potencialidades, que eles sabem o que vai ser desenvolvendo. Agora, imagine essas potencialidades já no reino nominal, é em cima disso que eles trabalham, desses cálculos matemáticos e científicos. O que você já tem de conquista dentro de você e o que você ainda falta conquistar. E no fundo, quando nós olhamos para a gente, se a gente der uma paradinha, a gente vai ver o que falta. Se a gente olhar com honestidade, a gente vai ver, poxa, eu ainda sou assim. Eu ainda tenho essa tendência. Eu ainda trago essa mazela, essa nódoa. Eu já tenho a capacidade de fazer isso. Eu consigo. Eu vou. É ou não é? Se nós, imperfeitos que somos, se olharmos para dentro da gente, a gente sabe, para com honestidade, faz uma introspecção, o que fazemos pouco, meditação, para ver se você não se conhece. Você vai se conhecer. Imagine esses espíritos quando olham para a gente. É como, Carlos, você olhar para o teu neto, seu netinho, pequenininho, para o seu filho, quando é pequenininho, você sabe que ele vai ser um homem, que ele vai crescer. Aí você olha para trás agora o seu filho, peguei ele no colo, chorou, toquei fralda, fui para a escola, fui jogar bola com ele, brinquei com ele e tal. Hoje ele está aqui, ele é um homem. Você faz assim, ó. Caramba. Esses espíritos superiores, eles fazem assim, ó. Enquanto está aqui. Hoje você olha porque você viu a trajetória do teu filho ou do seu neto. Você é isso aqui. E se você parar para pensar, ele ia conquistar isso que ele conquistou. Ele tinha capacidade para isso. É ou não é? Ele chegou a um ponto que ele tinha capacidade. Ele ia chegar ali. O guia, esses guias, antes de chegar aqui, ele já sabe. E isso transcende o tempo, porque o tempo não existe para eles. E nós, na nossa limitação, a gente já consegue ver. Entendeu? Vamos ter que parar por aqui, infelizmente. Na próxima aula, a gente continua. E nós passamos aí do tempo, 15 minutos, vocês nos perdoem. Mas é uma aula, quiçá, interessante. Vamos continuar na semana que vem, na página 155. O indivíduo,
Ó, não vou voltar semana que vem, tá? Não adianta, eu vou pegar daqui. Sabe o que acontece? Eu faço esse estudo, igual vocês estão aí aprendendo, eu faço como um aprendiz e com gosto. Então eu estou aqui aprendendo junto com vocês. Então eu tenho vontade de voltar para entender de novo, para recordar. É por isso que a gente está em vez em quando volta para pegar o raciocínio, né? Fechar a ideia. A gente não tem tempo mesmo. Não tem pressa. Muito bom, né? Agradeça a Dona Ivone. Agradeça a ela. Agradeça ao Charles. Poxa, eu estava querendo saber, o doutor Bezerra falei umas 3 vezes errado, colocou aí na página de rosto de um livro, era o Charles aqui, no Recordações da Mediunidade. Vem cá o Pitoquinho, é Pitoquinho, como é o nome dele? Leleco, Neneco, vem cá Neneco. Então vamos agradecer a Dona Ivone, que ela receba o nosso carinho, a nossa gratidão, por nos proporcionar a alegria do conhecimento. Como ficamos felizes ao adentrar nesse estudo, conhecendo um pouco mais a alma humana, conhecendo um pouco mais a espiritualidade, esses espíritos elevados, entendendo a premonição, a vida que nos aguarda e que esses espíritos já têm ideia, já sabem o que irá acontecer com cada um de nós. Obrigado, queridos amigos desta casa que nos favorecem com esses estudos. Muito obrigado. Uma grande festa para nós, uma grande alegria, cujo o estudo é o maior desses aperitivos. Muito obrigado. Obrigado, Leon Denis, obrigado, Allan Kardec, obrigado ao Altivo, obrigado pelo amor, pelo carinho dos guias aqui presentes, dos guias que dirigem a nossa casa. Obrigado, Lurdinha, em nome do nosso amor, minha querida, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do Altivo, das nossas queridas Cida, Neuza, Elvira, saudade de vocês, da nossa amiga querida Ivone do Amaral Pereira, em nome de todos esses guias, em teu nome Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus nosso Pai, que damos por encerrados os estudos da noite de hoje, tudo sempre feito com amor, com carinho, e em nome desse amor é que nós encerramos o nosso trabalho. Que assim seja, graças a Deus.